Oi pessoal, eu sou o Alessandro e hoje eu vou comentar esse quadrinho aqui, Capitã Marvel Reentrada. Esse encadernado está aqui em casa já tem um tempinho, mas só agora que eu fui pegar para ler. Eu tenho conseguido atacar a minha pilha, tenho conseguido ler algumas coisas que já estão aqui em casa pelo menos alguns meses para serem lidas. E esse encadernado aqui é uma dessas coisas, assim, um desses materiais. Aqui nós temos o começo de uma nova fase para Capitã Marvel, a atual fase. Inclusive, depois desse encadernado aqui ainda não foi lançado o segundo encadernado dessa fase. Essa fase da Capitã Marvel é uma fase que é capitaneada pela roteirista Kelly Thompson. A Kelly Thompson é uma roteirista que tem ganhado bastante espaço na Marvel recentemente. Eu gosto particularmente dos diálogos dela. Eu vejo nos diálogos dela uma construção que realmente dá personalidade aos personagens. Ou seja, quando eu vejo os personagens interagindo, eles me parece realmente que cada um tem a sua voz. Eu acho que ela é muito boa nesse sentido. E aqui ela assumiu, junto com a desenhista Carmen Carneiro, o título da principal personagem feminina da Marvel no momento. Basta ver que foi a primeira a ter um filme solo. A Marvel tem investido bastante nos quadrinhos da personagem. Inclusive, ela foi centro de um crossover, o crossover Guerra Civil 2, ela que antagonizou o Homem de Ferro nesse crossover. Mas é o seguinte, como eu já falei aqui no canal, eu nunca li uma fase da Capitã Marvel que realmente me empolgasse. Li várias histórias legais da personagem, mas nunca uma fase que eu acompanhasse com gosto. Acredito eu que das últimas fases da personagem, pelo menos as que saíram no Brasil, eu li todas e nunca teve uma assim, caraca, bom, mês que vem, tô curioso, ansioso para ler o gibi da Capitã Marvel. Particularmente, para mim, né, a Capitã Marvel funcionou melhor até hoje em grupos do que em aventuras solo. Eu vejo, por exemplo, acho que ela funciona muito bem no contexto dos Vingadores. No meu imaginário, inclusive, ela é uma Vingadora permanente. Eu tenho uma relação com ela parecida com que eu tenho, por exemplo, com o Visão, que é um cara que, tipo, eu penso no Visão, eu penso nos Vingadores. Eu penso na Capitã Marvel, eu penso nos Vingadores. Mas tem isso que eu disse, eu a prefiro no grupo do que nas histórias solo. Então eu estou dizendo que as histórias solo dela vão ser sempre ruins? Claro que não, meu gente. Estou dizendo que até hoje essa foi minha relação. Eu tenho a relação assim com outros personagens também. O Tocha Humana, por exemplo. Sempre eu penso no Tocha Humana a partir da referência ao quarteto. Já li várias histórias legais solo do Tocha Humana, mas nenhuma que eu tenha visto o personagem da mesma maneira que eu vejo no Quarteto Fantástico. Pois bem, né? Vamos lá. Dito isso, aqui nós tivemos mais uma fase da personagem, mais uma tentativa da Marvel de emplacá-la no imaginário e colocá-la no coração do seu universo. E assim, isso não quer dizer que a Marvel está forçando nada aqui, mas ela, óbvio, quer consolidar essa personagem feminina, que é a sua principal personagem feminina no cinema também. Bom, vamos lá. Isso dá uma responsabilidade para Kelly Thompson. E, por outro lado, mostra também um reconhecimento para com a escritora. Ela é uma das estrelas em ascensão da editora no momento. Na história, nós temos um retorno da Capitã Marvel aos Vingadores e à cidade de Nova York. Ela passou bastante tempo no espaço, ela coordenou a defesa da Terra frente a ameaças espaciais. Quando voltou para a Terra, vai passar um tempo com a sua família. Quando descobriu a sua nova origem, como ela é de fato, que ela não deve os poderes dela ao Capitão Marvel. Inclusive, essa história saiu aqui no encadernado, foi comentada aqui no canal. Bom, só que esse retorno, tanto à cidade de Nova York quanto aos Vingadores, tem seus desafios. O primeiro desafio das relações públicas. O Homem de Ferro diz que ela vai ter que dar umas entrevistas por causa desse retorno aos Vingadores. Mas também tem o desafio da retomada do namoro dela com James Rhodes. Deixa eu pegar aqui. Ela reencontra com ele e naquele momento tem os dois se estranhando porque um não ligou para o outro. O Rhodes, ele voltou da morte, né? Inclusive a morte dele foi um dos estopins aí do conflito entre o Homem de Ferro e a Capitã Marvel na Guerra Civil 2. Bom, tem todos esses desafios, mas nesse contexto todo ela
acaba aprisionada dentro de uma redoma. Essa redoma ela se coloca dentro de ela isola um certo setor da cidade de Nova York, assim. E essa redoma é o domínio de um vilão chamado Homem Nuclear, que é um vilão assim ultra machista. Nessa redoma só consegue atravessá-la mulheres. Depois as mulheres ficam aprisionadas lá dentro, e nesse setor, mesmo os homens que existiam lá dentro estão desaparecidos. E, bom, o que acontece é que algumas heroínas ficaram nesse local, inclusive o tempo lá passa diferente, quando a Capitã Marvel acaba entrando nesse lugar, essas heroínas já organizam uma rede de assistência às mulheres, de uma resistência ao homem nuclear. Quando a Capitã Marvel chega, ela vai organizar uma insurreição, fazer que elas não fiquem só na defensiva, mas partam para a ofensiva. Bom, então nós temos uma equipe de mulheres heroínas. Isso aqui me lembrou a Force, que é um título que também teve ligado a esse contexto de uma equipe só de mulheres na Marvel, e primeiro surgiu no contexto das Guerras Secretas, depois também teve histórias no universo Marvel regular, e aqui a composição da equipe é a Capitã Marvel, a Mulher-Aranha, a Echo, a Radiação e falei que era só de mulheres, mas tem um homem, que é um coadjuvante apresentado aqui na história. Bom, eu particularmente gostei do uso da Radiação, que é uma personagem que surgiu no título Academia Vingadores e estava sumida há um bom tempo e aqui passou a ser utilizada. Outra personagem que eu acho personagem muito legal é a Echo, uma personagem que surge no título do Demolidor e aqui também é bem utilizada. A Echo é uma personagem que ela é surda e ela tem o mesmo, colocar assim, o poder do treinador, né? Ela consegue, tem aquela coisa dos reflexos fotográficos, né? Viu uma pessoa fazer, ela consegue fazer aquela coisa. Bom, também estava sumida tem um tempo. A Marvel tem alguns personagens interessantes, que são personagens, vamos colocar assim, do segundo, terceiro escalão da editora. Quando eu falo segundo, terceiro escalão, não é a qualidade do personagem, é porque eles não são tão famosos. E que eu gosto de ver sendo utilizados. E por mim seriam mais. E da Academia Vingadores eu gostava de todos, assim. E tem a Mulher-Aranha, que também é a personagem feminina que a Marvel tem tentado emplacar. Inclusive teve títulos mensais recentes até de boa qualidade. Bom, pois bem, essa é a situação. Enfim, eu achei essa história memorável? Não, mas bacana, sim. É uma história legal, bem desenhada, gostei bastante dos desenhos da Carmen Carneiro, mas de verdade eu acredito que a Kelly Thompson possa render bem mais, ela pode mais, assim. Bom, a leitura que eu faço é que ela está começando, está se habituando com a personagem e que a gente tem que ver como é que vai ser no próximo arco, né? Como é que vai ser no próximo arco. Aqui ela se moveu um certo espaço seguro, trabalhou a temática das mulheres, deu esse protagonismo importante aí para Capitã Marvel, trouxe outras personagens femininas, mexeu com a relação entre a Capitã Marvel e a Vampira. A gente sabe que a Vampira no passado causou um grande trauma quando ela absorveu os poderes e as memórias da Capitã Marvel. Ela trabalha isso aqui também, embora eu tenha estranhado os poderes da Vampira. É aquela coisa, a Vampira absorve a Capitã Marvel, ela absorve a mente das pessoas, os poderes, beleza, né? Mas parece que quando o efeito do poder passa, a pessoa tem as memórias do que a personalidade dela testemunhou quando tinha sido absorvida na Vampira. Não é bem assim o poder da Vampira, não é como se ela sugasse e quando o efeito passa, as memórias voltam para outra pessoa. Assim, dá para ter outra interpretação? Dá, mas esse uso do poder da Vampira, ao meu ver, ficou ambíguo em algumas passagens. Mas assim, isso é algo pequeno. A história é bacana, embora a gente dê para ver que a Kelly Thompson se moveu por um território seguro. E assim, mais uma vez eu vou encerrar elogiando bastante os desenhos da Carmen Carneiro. Muito boa a narrativa, cinética, cenas de ação muito bem coreografadas, desenho bem bonito. Vamos ver como é que vai ser a
próxima edição. Por enquanto, história legal, bem escrita, redondinha, mas assim, é uma fase que ainda não consolidou a sua voz, vamos colocar dessa maneira, ainda não consolidou o seu específico. Claro, primeiro arco. Pois bem, é isso que eu tinha para dizer. Agradeço por você ter visto o vídeo, peço aquele joinha, te convido a se inscrever no canal, tem vídeo sobre quadrinhos todos os dias por aqui. E divulga o canal também, né? Compartilha o vídeo, é isso que faz o canal aqui crescer, outras pessoas que possam gostar do conteúdo chegar até ele. Lembra do link da Amazon que eu deixo na descrição de todos os vídeos. Caso você vai fazer uma compra nessa loja, entrando por esse link, te ajuda demais o canal, me ajuda a manter a sustentabilidade do trabalho aqui, a produzir cada vez mais e melhores vídeos. É isso, minha gente. Um abraço e até o próximo vídeo.